Alguém diga aleluia aí. Que a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Alex, por me convidar, por suas palavras. Também é a mesma coisa. Falo sempre que eu ganhei um irmão, né? E uma família tão abençoada aqui em Belo Horizonte, pastor Alex, pastora Lu. E se eu fosse de Belo Horizonte, eu seria membro dessa igreja, onde a gente conhece os pastores e sabe que são pessoas íntegras, comprometidas com Deus, com caráter de Cristo, né? E que amam o reino de Deus. Eu fiquei perguntando, o pastor Alex me fez o convite para estar aqui, e podia ser terça, podia ser quarta, podia ser quinta. Eu tinha esses 3 dias disponíveis, não poderia sexta, não poderia sábado, não poderia domingo, mas poderia ter sido terça ou quarta. Aí falou segunda, eu falei, mas por que segunda? Aí eu entendi, é o primeiro dia, não é? Primeiro dia coloca o mais bonitão dos convidados. Só para descontrair um pouquinho. Eu trago um abraço da minha esposa, a pastora Patrícia Tavares, e dos meus filhos. Eu trouxe o Rafael comigo, do meio. A Maria Eduarda fez 15. Quando ela nasceu, eu estava aqui pela primeira vez, lá no Mineirão. Eu não pude estar lá no parto. Caiu, tá no dia que eu estava aqui, aí pedi licença à esposa e eles me liberaram. E a Duda tem 15 e o Ariel tem 30 já. Ele tinha 15 quando eu vim a primeira vez. E trago um abraço a toda a minha família. Amém ou não? Eu trago alguns livros aqui, que depois no final, se você puder adquirir, Semeando a Fé, Colhendo Milagres. Eu escrevi esse livro já faz um tempo, tem testemunhos das cruzadas, dos milagres que eu vi Deus operar. E em outros livros também, que a edição está esgotada, mas eu trago um outro livro do pastor Ricardo Guimarães, é um amigo também, pastor Alex conhece. Eu Não Sou o Noivo, é um livro fantástico para a bênção do ministério auxiliar. Eu acho que todo mundo que está no ministério, todo líder deveria ler esse livro, né? É o Josué que depois se torna sucessor, é o Eliseu que recebe a unção dobrada, é a bênção de estar auxiliando no ministério. E adquira esse livro se você puder. E tem outro livro também que é do Ricardo, é Tudo em Dobro. Diga comigo, tudo em dobro. É o poder da restituição, como Jó, que o diabo achou que levou tudo, Deus restituiu tudo em dobro. Jó perdeu os bens, perdeu os negócios, perdeu os filhos, ele só não perdeu a esposa, né? Aí diz que tem uma polêmica, porque que ele não perdeu a esposa. Imagina aquela esposa em dobro. Deus me livre. Então, se você puder adquirir esses livros, você vai estar também semeando o nosso ministério e vai estar adquirindo uma boa leitura. Amém ou não? Antes de eu ler aqui com você, eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração. Quero deixar um abraço mesmo para todos que estão nos assistindo pela internet, né? Eu vi aí no YouTube, tem várias pessoas nos acompanhando, então que Deus abençoe vocês. Tem gente lá do Rio de Janeiro, da Safe Church, estão acompanhando. Beijo aí para vocês. Um menino foi fazer prova, uma criança, talvez tivesse uns 11 ou 12 anos. Aí o pai falou para ele, olha, você tem que tirar nota boa. Sabe aquela pressão? Ele falou assim, sim pai, eu sei que eu tenho que tirar nota boa. Ele falou, se você não tirar nota boa, se você não tirar uma nota boa, pelo menos um 8 ou 9, se não 10, esqueça que eu sou seu pai. Poxa, tem pai que é duro, né? Aí o garoto voltou, depois que fez a prova, e o pai esperava ele, disse, e aí? Como você foi na prova? Aí ele disse assim, quem é você mesmo? Meu Deus. Vamos lá, eu quero convidá-lo a ficar em pé comigo.
Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Ainda bem que Deus nos ajuda nas nossas provas, né? É ou não é? Não dá prova maior do que aquilo que a gente pode suportar. Levíticos, capítulo 25, versículo 10. Eu não sei se eles conseguem colocar aqui ou não, no telão, mas eu tenho uma Bíblia aqui com a letra pequena. Vamos lá. Levíticos 25, livro de Levítico, capítulo 25, verso 10. Quem amém, diga achou. Quem achou, diga amém, né? Deixa eu achar o 10 aqui. Ô Jesus de Nazaré. Santifiquem o 50º ano e proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Este será o ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Diga amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agradecido. Estamos extremamente, profundamente agradecidos de estarmos congregados para louvarmos o Teu nome. Eu oro pedindo ao Senhor que ministre a nós. Te imploramos que o Senhor fale conosco, nos inspire mais uma vez, nos dê a Tua palavra mais uma vez, toque a nossa vida mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te imploramos. Não olhe para as nossas falhas, mas olhe para as nossas necessidades. Senhor, te pedimos que coloque anjos nesse lugar. Envie anjos. Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então te rogamos, envia teus anjos, que são ministros, que ministram em favor daqueles que vão herdar a salvação. Que seus anjos estejam aqui nesse auditório, Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos toque para curar, libertar, nos unge, Senhor, nessa noite com seu poder, em nome de Jesus. Eu oro para que todo espírito contrário à Tua palavra seja amarrado, atado, impedido de agir, em nome de Jesus. Que cada coração esteja aberto, disponível, disposto, sensível à palavra de Deus. Que venha a Tua palavra, porque Tuas palavras são espírito e são vida. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Manda-nos a Tua palavra, porque a Tua palavra nos liberta, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é digna de toda aceitação. Nos envia a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra entre as juntas e medula, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nos envia a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que quando a Tua palavra é enviada, ela nos cura. Em nome de Jesus eu oro, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desocupe as suas mãos, dê ao Senhor uma boa e grande oferta de palmas, bem forte, em louvor a Deus. Abra sua boca, dê louvores com seus lábios. Oh, glorifica o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos, não pare, vá em frente. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está aqui, Ele é Jesus. Pode tomar seu assento na presença de Jesus. Eu não quero tomar muito o seu tempo, eu quero ser bem breve e objetivo, e eu quero orar com você. E eu creio que nessa noite Deus vai liberar uma unção sobre a sua cabeça, uma unção fresca, uma unção com um propósito. Amém?
Esse texto de Levítico, capítulo 25, verso 10, é um texto profético. Isso tocou meu coração. Eu estava orando, dizendo: Senhor, o que eu vou ministrar? Sabe, eu ministro todas as semanas, e eu sou pastor, então todo domingo o pastor precisa ter uma mensagem nova, e eu podia pregar várias mensagens aqui. Eu fiquei orando: Senhor, qual mensagem eu prego? A que eu preguei domingo anterior, eu prego a que eu preguei no outro domingo, eu prego a do outro domingo, eu prego a do outro domingo, sabe, eu vim sem saber o que eu ia pregar. O Rafa falou: pai, você sabe o que você vai pregar? Eu falei: Rafa, ora por mim, porque eu não sei ainda. E quando eu chegar lá, e Deus vai me falar o que eu vou pregar. Eu tenho vários esboços aqui que eu posso usar com a graça de Deus. E aí eu vi semana profética. Diga quem está falando, semana profética. E essa é uma mensagem profética, é um texto profético. O pastor Alex me falou que este é o ano do chamado. Eu falei: eu entendi por que eu não prego a mensagem do domingo passado, a do outro domingo, ou a do outro domingo, ou a do outro domingo, ou talvez a do outro domingo. Eram mensagens pastorais, e Deus me disse para pregar hoje uma mensagem profética. Diga quem está ao seu lado: você está com o coração aberto? Quantos querem ter um chamado aí? Você não precisa ser só chamado, você precisa ser escolhido. Muitos são? Chamado é uma bênção, mas você precisa ser escolhido. Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro está pregando depois do Pentecoste, depois que veio a unção. Sabe, cerca de 3.000 almas se convertem. Ele levanta para assumir o chamado dele. Quando ele está em Lucas 5, ele tem um chamado. Ele vê uma multiplicação de peixes, uma pesca maravilhosa. Jesus diz: você vai ser pescador de homens, almas de homens. Em Atos 2, ele está no Pentecoste, porque Jesus disse em Atos 1, versículo 4: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você precisa ser revestido de poder. Atos 1, versículo 5, Jesus disse: olha, vocês foram batizados com água, é o batismo de João Batista, é o batismo do arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8, Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para cumprirem o chamado de serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, capítulo 2, versículo 14, Pedro está explicando o que está acontecendo no Pentecoste, o derramamento do poder de Deus. Atos 2, versículo 22, Pedro aponta, disse: Jesus Cristo, varão aprovado por Deus. Diga quem está certo: varão aprovado por Deus, que operou milagres, maravilhas e sinais. Atos 10, versículo 38, as escrituras diz que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo, andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Mas aí tem um detalhe. Ele diz: Jesus de Nazaré é aprovado por Deus. Diga quem está alto: ser chamado e ser aprovado por Deus. Ser chamado e ser aprovado por Deus. Quantas pessoas querem ser aprovado num concurso? E tudo bem, não tem nada de errado com isso, que bom. Querem ser aprovado numa seleção de trabalho, querem ser aprovados por determinado grupo. 2026, queira ser aprovado por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Deus tem um chamado para você, e você precisa atender esse chamado, ser aprovado por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, o chamado que nos foi feito. Diga quem está, dá um chamado para você. Você precisa ser aprovado por Deus, amém ou não? Para cumprir esse chamado. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com Levíticos, capítulo 25, versículo 10. Quando estão com o coração aberto aí, o Senhor dá uma lei profética. Diga comigo, uma lei profética. Sabe, o Evangelho está manifesto no Velho Testamento. Os teólogos dizem que o Velho Testamento tem o Novo Testamento ocultado, e o Novo Testamento tem o Velho revelado. Então, o Evangelho também está no Velho Testamento. E aí o Senhor dá uma lei profética, diz assim: haverá o ano do jubileu, de 50 em 50 anos. Acontecerá o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano do favor do Senhor. É o ano que a graça se manifesta. E o que vai acontecer no ano do jubileu? O ano do jubileu será um ano de perdão. Diga comigo, ano de perdão. O ano de quebrar a escravidão, de quebrar as cadeias. Só que o ano do jubileu tinha que ser anunciado. Diga comigo, tinha que ser anunciado. Quando chegava o dia do jubileu, quem anunciava o ano do jubileu? Os sacerdotes. Os sacerdotes tinham 48 cidades. Eles tinham que ir para as cidades. Eles tinham que pegar o chofar. E aí eles chegavam na porta da cidade e eles tocavam o chofar. Será que tem um chofar aí? Sabe, vamos lá, eu sou um sacerdote, fui chamado por Deus, aleluia, alguém diga aleluia. Tem um chofar pronto aí, será? O que é isso? É o chofar tocando, é o anúncio, chegou o ano do jubileu, amém. Quem tocava o chofar? Um sacerdote tocava o chofar. A Bíblia diz que, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, com o seu sangue Ele comprou gente de todas as raças, nações e língua, e fez para Deus o Pai reis e sacerdotes. Você foi chamado para ser um sacerdote. O sacerdote ia nas cidades e tocava a trombeta. Quando a trombeta tocava, o que acontecia? O que acontecia? Vamos lá, eu quero chamar uns 4 aqui, por favor, venha me ajudar. 4 pessoas. Vem também, Rafa. Ajuda aqui, só tenho 2, eu preciso de 4, ou talvez 5, vem alguém, venha uma senhora também, uma irmã ou 2, vem por favor, eu preciso de família aqui. Eu quero que a trombeta fique preparada aí, tá? Eu vou ser o sacerdote, ou eu vou enviar um sacerdote agora. Vem cá, vem cá. Ok. Vamos lá, vocês ficam lá. Você fica aqui. Vem cá, você. Imagina que isso aqui é uma família. Uma família. Vocês ficam aí. Fica aí até eu chamar. Fica aí mesmo. Vamos lá, essa aqui é uma família. O que acontece? Você lembra de 2 Reis capítulo 4? Eu vou chamar mais duas pessoas aqui. Venha rápido, me ajuda a pregar, que eu tenho 40 minutos e eu só prego em 39. Eu prego rápido. Eu não gosto de pregar mais de 39. Vem cá, ótimo, obrigado. Aleluia. Fica lá, você fica com eles lá. Vamos supor, aí eles são uma família. Você lembra de 2 Reis capítulo 4? Tinha uma família com dívida.
O que acontece quando tem dívida e não pode pagar? Os credores vêm e levam os filhos, porque tem que levar para pagar a dívida. Então eles têm uma dívida e não podem pagar a dívida. Eles estão tristes, preocupados, não podemos pagar a dívida. Então vem dois aí, vocês são os credores. Vem, dois, vem cá. Vocês vão levar os filhos deles. Eles não podem pagar, eles levam como escravo. Vocês não são bonzinhos, sabe fazer cara feia? A mãe não quer deixar ir, mas eles vão. Eles estão escravos. O pai faz alguma coisa, mas eles levam à força. Leva o filho e a filha. Leva o filho e a filha também. Essa aqui é filha, você também pode levar. Você tem que soltar, amigo. É legal isso. Pode levar a filha também. Pode soltar, não tem jeito. É a força. Vocês ficam chorando aí. Ô, Rafa, você fica mais para lá agora. Aliás, passa para o lado de cá. Fica ali no meio ali. E vocês estão obrigados a trabalhar aqui. Você é filho, você é filha, e vocês estão trabalhando. Imagina que vocês estão capinando aqui a terra para plantar. E eles estão vigiando aqui, eles são... O filho só, os outros estão vigiando eles. E os pais estão chorando. E o que acontece no ano do jubileu? Chegou o ano do jubileu, ninguém sabe. Mas o sacerdote foi avisado. Precisa ouvir a trombeta. Quando legalmente ouve a trombeta, legitimamente os escravos são livres. Então vem alguém aqui, cadê um sacerdote? Ele vem aqui, chega nessa cidade aqui, ele toca a trombeta aí agora. Bota o chofar e toca. O que acontece? Vocês podem ir para a família agora. Não, eles estão livres. Abraça o pai, abraça a mãe. Eles estão livres agora. Tocou a trombeta. Os credores não podem fazer mais nada. Aleluia, eles foram livres. Obrigado por me ajudarem a pregar. Podem, aplauda de novo pela vida deles. Precisou tocar a trombeta. O sacerdote legitimava o ano do jubileu quando ele tocava a trombeta. Quem tinha dívida era perdoado. O escravo era libertado e voltava para a família, voltava para sua casa. Quem tinha perdido terra para pagar dívida, a terra voltava a ser dele, era restituído. Quem tinha perdido gado, ele voltava. Tinha perdido a casa voltava. Tinha perdido o filho voltava. Era uma restituição, era uma restauração, era libertação, era perdão, era a graça de Deus. Essa lei é uma lei profética, apontava para o evangelho, mas tinha que ter o sacerdote para anunciar. Conta-se a história, né, dos Estados Unidos, acho que foi em 1800, deixa eu ver aqui, eu tinha notado isso que eu achei muito interessante. Em 1863, com Abraham Lincoln, ele sancionou a lei da libertação dos escravos. E durante anos, depois disso, ainda havia muitos escravos, porque eles não sabiam ainda que a lei tinha sido sancionada. Continuavam escravos, porque não sabiam que a lei já assinada, já aprovada, sancionada, os libertara. Eles continuavam escravos. Quantas pessoas hoje estão escravas de culpa, condenação, vícios, demônios, opressão? Quantos estão me entendendo? Deixa eu te falar algo. Em São Lucas, capítulo 4, Jesus está no templo, na sinagoga. Ele pega o livro de Isaías, capítulo 61, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas
e anunciar o ano do Senhor, o ano da liberdade, o ano da libertação. Ele me ungiu, Ele me enviou, Ele me chamou para pregar boas novas aos cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. Atos 10, versículo 38, Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo, andou fazendo bem e libertando, curando todos os oprimidos do diabo. Escuta, em Lucas capítulo 9, Jesus andou por todo Israel tocando a trombeta. Lucas 9, ele chama 12 discípulos. Ele diz: vocês vão ser sacerdotes, vocês vão e toquem a trombeta, vão e entrem nas cidades, entrem nas casas e anuncia o reino de Deus. Diga que o reino de Deus chegou, diga que o jubileu chegou, o ano da liberdade chegou. Porque onde o reino de Deus entra, o reino das trevas tem que sair. Amém? O reino de Deus entra numa casa pela porta da sala, o reino das trevas tem que sair pela porta dos fundos. Depois, em Atos 10, Jesus chama mais 70. Outra versão diz 72. E ele separa duplas de 2 em 2, diz: vocês agora são sacerdotes, eu dou uma trombeta na mão de vocês, vocês vão de cidade em cidade, vocês entram nas casas, e ali vocês anunciam, é chegado a vocês o reino de Deus, toque a trombeta lá, se tiver enfermo, vocês curem o enfermo, se tiver demônio, vocês expulsam os demônios, e anuncia, toque a trombeta. E a Bíblia diz que eles foram e entraram nas casas e tocaram a trombeta. Quando eles voltaram com muito júbilo e alegria, e disseram: Jesus, os demônios nos obedecem no seu nome, os enfermos são curados. Eles estavam muito felizes com isso. Atos 10, versículo 19, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e contra toda obra do inimigo, e dano algum vos acontecerá. Eles tocaram a trombeta. Aleluia. Atos capítulo 5, Pedro tocou a trombeta na cidade de Jerusalém. Sabe, Atos 2, 3.000 almas se convertem. Atos 5, sabe, milhares estão se convertendo. E eles trazem os enfermos para ver se, pelo menos onde Pedro passasse, se não desse para tocar nele, se não desse para ele impor as mãos, para pelo menos a sombra de Pedro cobrir, quando Pedro passava, a sombra de Pedro tocava os enfermos, e a Bíblia diz que os enfermos eram curados, porque o ano do jubileu anuncia a liberdade, a libertação, o livramento e o perdão dos pecados. Amém? Ou não amém? Atos dos Apóstolos. Queridos, Jesus foi ungido, Ele unge os discípulos, e hoje Ele está ungindo você. O pecado aprisiona as pessoas. O pecado aprisiona as pessoas. Eu ouvi um relato uma vez de um moço, um senhor, ele saiu no campo para dar uma caminhada. Ele não conhecia aquele campo, era um campo livre, um pasto. E aí ele não voltou, e anoiteceu, ele não voltou. Eles foram procurar à noite, eles não acharam. No outro dia eles estão procurando ele, 2, 3 dias procurando. E aí acharam uma cisterna antiga, um poço de água velho, abandonado. Era muito profundo. Então viram o rastro e pegadas, mas eles, possivelmente ele caiu ali, e eles gritavam, mas não podiam ouvir som. Então eles desceram um microfone numa corda, para ver se ouvia algum barulho pela caixa de som que estava sobre a terra, na superfície. Então
Ele estava caído lá embaixo, ele não conseguia sair, ele não conseguia falar direito ainda, mas pelo microfone eles ouviam a voz: me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Eles puderam então descer gente por cabo de aço e corda, e eles os resgataram. Quantas pessoas estão caídas num poço de depressão, num poço de drogas, num poço de adultério, de pornografia, num poço de culpa. Alguém está me entendendo? Num poço de lama, num poço de doença, e eles não conseguem sair, eles estão atados. Eu e você temos a trombeta, nós podemos anunciar a libertação. Eles estão gritando: salva-nos, 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 salva-nos. Precisa de alguém. Billy Graham dizia que é quase impossível que tenha alguém salvo no céu sem que tenha as impressões digitais de outra pessoa. Esse é um ano do chamado. Atos 2, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Pedro diz que as pessoas que estão em culpa, em condenação, Pedro diz: arrependei-vos, para que da parte do Senhor venha tempo de refrigério. Nós podemos anunciar a trombeta dizendo: há uma solução. Arrependei-vos, para que venha da parte do Senhor tempo de refrigério. Atos 8, versículo 5. Filipe desce para Samaria, ou Samaria, como você queira. E ali a Bíblia diz que ele tocou a trombeta em Samaria, e as pessoas vinham ouvir o soar da trombeta, vinham ouvir as palavras que ele falava, a pregação que ele anunciava. Sabe, a Bíblia diz que eles ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os enfermos eram curados e os demônios saíam de muitos que estavam endemoniados. E o versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade, quando um sacerdote sai e toca a trombeta, aleluia, as pessoas se arrependem dos pecados, os enfermos são curados, os demônios têm que sair, e a alegria entra naquela casa, entra naquela cidade, entra naquele país. Filipe tocou a trombeta em Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro vai à casa de Cornélio, ele chamou os amigos, ele chamou os familiares, aleluia, e Pedro vai ali e tocou a trombeta. Ele fala de Jesus Cristo, que morreu para nos perdoar os pecados, e pelo poder de Deus foi ressuscitado. Ele é o juiz que há de julgar os vivos e os mortos. Cornélio se entrega a Jesus, toda aquela casa se entrega para Jesus. Atos 16, Paulo está preso, a grade se abre, as correntes se quebram, o carcereiro vai se matar, e Paulo toca a trombeta para ele e diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Paulo foi para a casa dele, batizou o carcereiro, batizou a esposa do carcereiro, batizou os filhos do carcereiro. Aleluia. Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, tem um grupo de 12 crentes lá. Era uma boa célula. Foi Apolo que passou lá e começou a tocar a trombeta lá. Mas Paulo vai ali e começa um avivamento, porque Paulo toca a trombeta. Onde há um sacerdote para tocar uma trombeta, pode começar um avivamento, pode começar uma célula, pode multiplicar 2 células, 3 células, 10 células, 20 células. Amém ou não?
A Bíblia diz que em 2 anos ele tocando a trombeta, houve um avivamento em toda a Ásia Menor. A Bíblia diz que os enfermos que iam eram curados, pessoas endemoniadas eram libertos. Há alguém que dizia: olha, eu tenho um parente enfermo, eu tenho um filho oprimido, eu não consegui trazê-lo, você pode ir lá, ele não podia, o que eu faço? Paulo rasgava um pedaço do paletó dele e dizia: leva esse pedaço do meu paletó, leva esse lenço. Aí quando eles chegavam e colocava aquele lenço sobre o filho que estava enfermo, na mesma hora ele era curado. Tinha alguém endemoniado, ele não pôde ir, eles levavam um pedaço da roupa de Paulo, e quando eles botavam sobre o endemoniado era liberto. Há poder quando um sacerdote se levanta para tocar a trombeta. A família da minha mãe, o meu avô e minha avó tiveram 8 filhos, 42 netos, mais de 60 bisnetos, eu não sei quantos tataranetos. Hoje são 99% são salvos e servem ao Senhor. Muitos são líderes, pastores. Eu sou um neto. Mas ninguém era evangélico lá, eram católicos espíritas. Minha mãe se converteu quando era criança. Escuta, e aí foi uma resistência, mas ela continuou indo para uma igreja batista, e todo mundo ia para a igreja católica, ia para espiritismo. E a minha mãe se casou com o meu pai tinha entregado a vida a Jesus. Eles foram para o Rio de Janeiro, eles eram do Espírito Santo, e o meu pai foi batizado com o Espírito Santo, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. E aí eles estavam cheios de poder, sabe? Eles viajaram lá para o estado do Espírito Santo, eles foram andar em Vitória, e tem uma rua lá que chama Glória. Mas eles foram lá para o interior. O meu avô tinha uma fazenda. Quando chegaram lá na fazenda, um tio meu e uma tia receberam o meu pai e a minha mãe. Eles chegaram primeiro lá naquela casa, e a minha mãe falou: cadê o meu cunhado, que é o esposo da irmã dela? Aí ela disse: olha, ele foi para o farmacêutico, ele foi à cidade, porque o filho está enfermo já há não sei quantos dias, e não levanta da cama, febre alta e não passa. E ele ia no farmacêutico montado num cavalo, e aí o farmacêutico dizia: me conta como é que está o menino. Aí ele contava, falava os sintomas. O farmacêutico dizia: leva esse medicamento que vai ajudar. Aí levou o medicamento e deu o medicamento, não ajudou nada. Então o meu tio tinha ido pela segunda vez e falou: olha, não deu nada, não resolveu. O farmacêutico dizia: leva esse outro remédio aqui, que esse é mais forte, esse vai ajudar, esse vai resolver. E deu o remédio e não resolveu nada, e passaram mais 3 dias, e aí já estava a terceira vez. O meu tio voltou para o farmacêutico, andava quilômetros num cavalo para ir lá. Aí o meu tio tinha ido a terceira vez, e o meu pai e minha mãe chegaram. Quando o meu pai e minha mãe chegaram, falou: cadê o menino então? O menino estava num quarto lá, um menino de 12 anos, 13 anos, e de cama, tremendo, febre, e não sabia o que era. Já tinha sido medicado 2 vezes. Meu pai falou assim: eu posso fazer uma oração? A minha tia falou: você sabe rezar? O meu pai falou: eu sei. Então pode fazer a reza. Aí meu pai agarrou a mão na cabeça da criança e falou: em nome de Jesus de Nazaré, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, eu ordeno, sai! O menino ficou curado na mesma hora, se levantou. Quando o menino se levantou,
O meu tio tinha acabado de chegar no cavalo e veio desesperado. O farmacêutico disse que não pode mandar mais remédio, que agora tem que levar o menino, porque tem que levar para o hospital, aí tem que levar para outra cidade, aí que tem que ir para o hospital, que deve ser alguma infecção ou uma doença mais séria. Aí a minha tia falou: olha lá o menino no quintal. O que aconteceu? O Arnaldo e a Elza chegaram aqui, rezaram sobre ele e ele está curado. Todos eles aceitaram a Jesus como Salvador, e a família toda foi se convertendo. Diga quem está ao seu lado: alguém precisa ir tocar a trombeta. Alguém precisa ir tocar a trombeta. Uma vez nós tínhamos alugado uma boate, a boate fechou, e a gente foi lá e alugou a boate para fazer culto. Eu estava pintando do lado de fora lá, para arrumar, para deixar aquela cara de boate e virar cara de igreja, mas ainda estava com a cara feia lá, né? Eu estava pintando. Aí passou uma senhora com um bebê no colo, e ela disse: você sabe me dizer aqui aonde que é o curandeiro? É porque ali tinha um bairro atrás, uma comunidade que tinha um curandeiro lá, um feiticeiro, macumbeiro, feiticeiro, curandeiro. Aí eu falei assim: eu sei aonde é o curandeiro. Ela falou: você pode me explicar como eu chego lá? Eu falei: claro, a senhora já chegou. Ela falou: é aqui? Eu falei: é aqui. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Eu falei: a senhora pode entrar. Aí peguei uma cadeira para ela sentar. Não tinha cara de igreja ainda, estava pintando em obra, tinha gente trabalhando lá. Aí ela falou: é aqui mesmo? Eu falei: é. O que a senhora quer com o curandeiro? Ela disse: o meu bebê, um bebê de um ano de idade. Eu falei: o que ele tem? Ele está com um negócio de ventre virado. Falei: ventre virado? Eu nunca tinha ouvido isso. Alguém já ouviu esse negócio de ventre virado? Eu sei que o menino estava como morto no braço dela, como desmaiado, sem vida. Ela falou: e me falaram que o curandeiro resolve. Eu falei: resolve mesmo. Você vai chamar o curandeiro para mim? Eu falei: já vou. Fecha os olhos, que o curandeiro vai chegar. Ela falou: fechar os olhos? Eu falei: sim, a senhora precisa ser obediente. Aí, fecha os olhos. Aí ela fechou os olhos. Falei: Jesus, o que eu faço? Eu sou um sacerdote, preciso tocar a trombeta. Sabe, eu agarrei as minhas duas mãos na cabeça do bebê. E eu disse: em nome de Jesus de Nazaré, todo demônio, todo espírito de enfermidade, toda doença, eu estou mandando, sai agora em nome de Jesus. O menino tremeu, saiu um espírito do menino, e o menino ficou curado instantaneamente, na mesma hora. Ela abriu os olhos, eu ainda não tinha mandado ela abrir os olhos, e ela abriu os dois olhões para mim assim, e disse: você é o curandeiro, e não me falou nada. Falei: Jesus é o que cura de verdade. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, por suas pisaduras nós fomos sarados. O que nós precisamos fazer é tocar a trombeta. Ele enviou a sua palavra, e a palavra os curou. Precisa de alguém que toque a trombeta. Aleluia, diga aleluia. Eu estava uma vez na Argentina, não sei se eu já contei isso aqui, eu nunca vou me esquecer isso. Uma igreja, eu tinha uma agenda para pregar a semana toda. No domingo eu tinha 4 igrejas para eu ir e pregar. Aí tinha um pastor num bairro lá em Buenos Aires que queria muito que eu fosse, e falou: pastor Jacó, você pode vir na nossa igreja? Eu falei: olha, que hora é o culto? Aí ele falou horário 9 horas. Eu falei: olha, eu não tenho, às 18 horas é o culto da noite. Eu falei: não dá para ser. Aí 8 horas, não dá para ser. Eu falei: olha, eu gostaria muito de ir, mas ele falou: e se eu fizer um culto 6 horas? Eu falei: 6 da manhã? Porque aí dá tempo para você ir para outra igreja. Aí eu falei: eu vou.
eu preciso ir tocar a trombeta. Ele anunciou e pediu para levar os doentes e os enfermos, que eu ia orar pelos enfermos. Olha, e aquela igreja talvez coubesse umas 120 pessoas, 140, e encheu. Num bairro lá em Buenos Aires, uma periferia. E eu fui lá e preguei. Chamei os enfermos para vir à frente, que eu ia orar pelos enfermos. Escuta, o poder de Deus desceu ali. E eu vi gente saindo da cadeira de roda e se levantando e andando. Gente torta a se endireitar. Gente que dizia: eu não estava ouvindo, agora estava ouvindo. Com tumores desaparecendo instantaneamente. Uma menina de 6 anos veio para mim, chorava, por causa da presença do Senhor que estava ali. E ela olhou para mim e disse: você é Jesus? Eu nunca vou me esquecer isso. Eu estou te falando com temor e tremor, eu não conto isso em qualquer lugar. Você é Jesus? Como você cura as pessoas? Aquela menina tinha sinceridade no coração e pureza. Eu disse: filha, eu não sou Jesus, mas eu sou servo de Jesus. Eu estou tocando a trombeta, e Ele vem e cura e faz os milagres, porque chegou o ano do jubileu. Alguém precisa ser chamado para ir tocar a trombeta. Deus está chamando a mim e a você. Fica de pé comigo, por favor, fica de pé. Alguém diga glória a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Sim, Ele está aqui. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20, Jesus disse: ide por todo o mundo, toquem a trombeta, pregue o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles serão curados. E a Bíblia diz que saíram por toda parte, e onde eles iam pregando, tocando a trombeta, o Senhor cooperava com eles, manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou declarando hoje para você uma mensagem profética. Deus está chamando você. Este é o ano do chamado. Deus está chamando você. Deus quer ungir você. E aquele que aceitar o chamado, esse ano será um ano de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver poder manifestando para multiplicar peixe, multiplicar pães, multiplicar azeite, multiplicar farinha, provisão abundante. Você vai ver o poder de Deus se manifestando para curar os doentes, curar os que têm câncer, curar os cegos, curar os surdos. Você vai ver o poder de Deus se manifestando para libertar os cativos e os oprimidos, para trazer arrependimento de pecados. Almas virão de todas as partes, almas virão de todas as partes, porque alguém está atendendo o chamado. Deus está chamando você. Eu vou contar até 3, eu não vou contar até 4. Quando eu disser 3, se você diz eis-me aqui, você vai sair do seu lugar e correndo, e vai achar um lugar em volta do altar. Eu quero orar com você. Deus vai liberar uma unção de poder sobre a sua vida hoje, para você tocar a trombeta. Deus vai ungir você com óleo fresco, com óleo fresco, com óleo fresco. Uma vez eu tinha 19 anos, eu peguei uma caixa de som, eu fui para a rua, eu estava tocando a trombeta na rua, era um vilarejo, eu peguei uma energia elétrica de um botequim,
Tinha um irmão que foi tocar guitarra, o pastor orou por mim, disse: vai pregar, Jacó. Eu falei: eu vou pregar, eu vou tocar a trombeta. Eu estava na rua pregando, no meio da rua, de chão, empoeirada, numa periferia, no Rio de Janeiro. E quando eu estava pregando o evangelho, tocando a trombeta, veio uma senhora com uma criança no colo de 6 anos. Disse: ela está há 3 dias, não come, não bebe, só vomita e está com febre. Foi para o médico, não consegue saber o que é, não tinha lugar para ficar, estão procurando um lugar para interná-la. Aí eu recusei ficar no corredor, voltei com ela para casa, esperar a vaga. Eu botei as mãos sobre aquela menina e disse: em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, solta ela. A menina se entortou toda. Eu nunca tinha visto uma criança endemoniada. O demônio riu na minha cara, usando uma criança de 6 anos, deu uma gargalhada. Eu falei: ah, que bom, agora já sei quem é que está causando mal. Em nome de Jesus, demônio, solta essa criança. O demônio saiu e aquela menina ficou curada na mesma hora. Na mesma hora, na mesma hora. Deus vai usar você para curar os enfermos. Vamos lá, eu nem contei ainda até 3. 1, 2, 3. Se você não veio e quer vir, vem agora. Mas você tem que estar disposto a tocar a trombeta. Se tem alguém enfermo lá no trabalho, está reclamando dor de cabeça, você vai dizer: eu posso orar por você se você quiser e crer. Ela vai dizer: eu quero e eu creio. Você agarra suas mãos na cabeça dele e manda a dor sair, e vai sair. Alguém vai dizer: ah, eu fiz um exame, eu descobri que estou com câncer. Você vai dizer: se você crer em Jesus, eu posso orar por você. Você vai orar e Jesus vai curar o câncer. Uma vez levaram uma mulher numa cruzada que eu estava ministrando. Ela estava com câncer em todo o intestino, não tinha como mais tirar a metade, o intestino todo comprometido. Levaram ela para a cruzada, botaram ela num sofá que ela nem sentada conseguia ficar, deixaram ela lá deitada. Na hora da oração da fé, a unção veio sobre ela, ela foi curada instantaneamente. Ela se levantou e dançava e dizia: eu estou curada. A barriga dela desinchou, a febre alta foi embora, ela voltou para o hospital. O médico disse: que aconteceu? Não é você, não é você. Você tem irmã gêmea, é isso? Que estava enferma? Disse: não, sou eu, doutor. Fizeram o exame e ela tinha ganhado um intestino novo. Jesus a curou. Mas porque alguém tocou a trombeta. Alguém tocou a trombeta. Uma vez eu fui numa casa, tinha um homem de 1,80 m com 28 quilos. Ele estava em estado terminal, ele estava com AIDS. A esposa dele estava contaminada porque ele cometeu adultério, pegou AIDS e passou AIDS para a esposa. O bebê que havia nascido também estava com AIDS. Ah, eu toquei a trombeta naquela casa. Os pais dele, os sogros, choravam porque ele havia traído a esposa e tinha pego AIDS e passou AIDS para a esposa. Era um adultério, era a dor de uma mulher traída. Não era só a dor de uma mulher traída, era a dor de uma mulher traída que pegou AIDS porque o marido a traiu. Eles choravam, mas eu fui ali e toquei a trombeta. Eu disse: Jesus, perdoa os pecados. O ano do jubileu é o ano do perdão. E Jesus cura os enfermos, porque Ele perdoa os pecados e cura as nossas enfermidades. Eu orei sobre eles e fui embora. Sabe, mandaram notícias depois. Ele estava com 28 quilos, a garganta toda infeccionada, os pulmões. Aleluia. 3 meses depois ele tinha engordado 12 quilos. Depois 3 meses ele já estava andando. Depois eles fizeram novos exames e não foi achado mais HIV positivo. Deu HIV negativo. Eles foram curados. Levante as suas mãos. Eu quero orar por você, para você ter unção para tocar a trombeta, para exercer o seu chamado. Eu vou pedir os pastores para vir ajudar a impor as mãos. Há uma unção profética aqui, há uma unção do chamado aqui, há uma unção para você tocar a trombeta aqui.
E se é você que está enfermo, essa enfermidade vai desaparecer agora, porque a unção, quando vem, ela despedaça todo o jugo. Orabaxaracandaraba chorocotequederebalabachá remassotoquerebacandaraba xarabacalababarabacá. Levante as suas mãos. Espírito Santo, venha sobre cada um agora. Eu rogo, eu imploro, eu clamo. Venha, Espírito Santo, agora. Comece a tocar. Dê um novo batismo de poder. Dê um novo batismo, Senhor, com o Espírito Santo. Libera novas línguas estranhas. Libera, Senhor, variedade de línguas. Libera poder agora do Espírito Santo. Comece a tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Derrama uma unção fresca para cada um cumprir o chamado, tocar a trombeta, ser um sacerdote que vá para a própria família e toque a trombeta, vá para a casa do vizinho e toque a trombeta, vá para a escola e toque a trombeta, vai para a faculdade e toque a trombeta, vá pelas ruas e toque a trombeta. Receba dessa unção agora. Receba agora. Receba agora. Começa a dar glória a Deus. Ore em outras línguas. Aí está o poder do Espírito Santo. Receba agora. 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 Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Receba, filha, receba agora, receba. Ele está aqui, Ele está tocando você. Levante as suas mãos, tem uma unção para você. Levante as suas mãos, tem uma unção vindo sobre você. O Senhor ouve as suas orações, vê o que você tem passado e clamado, e Ele te dá resposta hoje. A unção que vem despedaça todo o jugo. Despedaçar significa moer, não se levantará mais. Despedaça o jugo, não tem como levantar de novo o jugo. Receba essa unção agora, em nome de Jesus. Receba agora. Aí está. Toca, Senhor, com teu poder. Receba agora. Receba agora. Aí está. Oh, meu Deus. Diga: eu creio. Olha para mim aqui. Alguém que sofreu acidente, ficou com sequela, não levanta o braço, está com problema no ombro ou joelho. Tem alguém que por acidente ficou com uma sequela e não consegue levantar o braço ou sente dores ainda? Tem alguém? Faça assim com a mão. Alguém tem problema crônico na coluna? Vem aqui para frente, aqui eu quero impor as mãos sobre vocês. Deus vai curar vocês. Eu estava em Itajubá, sul de Minas, tocando a trombeta lá. Tinha uma moça que ela tinha uma perna mais curta do que a outra. Ela usava um sapato que era mais alto do que o outro para compensar. O poder de Deus veio sobre ela e a perna dela cresceu. E ela teve que ir para casa de chinelo de dedo, porque o sapato já era um problema. Ela ou a senhora? Fica aqui, levanta as duas mãos. Você crê que Jesus cura? Uma vez levaram um cara carregado, a unção veio sobre ele. Você crê que Deus cura? Levanta as suas mãos, Alguém mais tem problema crônico de coluna? Vem para cá, fica aqui. Alguém tem problema no estômago, úlcera, gastrite? Alguém está com dor agora? Alguém tem dor forte na cabeça agora? Tem alguém que tem dor na cabeça agora? Faça assim com a mão. Vamos lá, eu preciso orar e terminar. Você é o que? Dor?
Você sente dor? Feche os seus olhos. Deus vai curar você. Vocês creem que Jesus cura? Ele está aqui. Estenda as suas mãos para cá. Estenda as mãos. Se alguém tem alguma dor no corpo, coloca a mão aonde está a dor agora. Dor no estômago, no abdômen, coloca a mão. Alguém sente dor em alguma parte do corpo, coloca a mão aonde está a dor. Se não puder, coloca a mão sobre a cabeça. Os demais que não tem dor, levante a mão para orar comigo. Ora Espírito Santo, vem e manifesta o poder quando é anunciado o nome de Jesus. Tu foste ungido com o Espírito Santo, andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando os teus servos tocam a trombeta, que anuncia que chegou o ano do jubileu, chegou o ano da cura, chegou o ano do perdão, do livramento, e é o que nós anunciamos no teu nome. Eu peço que o seu poder se manifeste agora e traga cura agora. Eu venho em nome de Jesus e eu repreendo agora todo demônio. Me escuta bem, demônio. Eu venho em nome de Jesus e eu ordeno: solte essa pessoa agora. Espírito de enfermidade, solta essa pessoa agora. Dor lombar, dor na coluna, desvio de vértebra, hérnia de disco, sai agora, desapareça agora. Dor na cervical, sai agora. Dor no estômago, no rim, sai agora. Dor na cabeça, enxaqueca crônica, sai agora. Nódulo, caroço, quem tem nódulos e caroço, Deus vai tocar você agora. Todo nódulo, todo mioma, todo caroço, eu estou mandando agora. Sai agora, toda doença, todo mal, sai agora, agora, ser curado, ser curado, ser curado agora. Receba a cura em nome de Jesus, agora, agora, todo mal, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, todo mal, em nome de Jesus, é uma ordem, todo mal agora, todo espírito de enfermidade eu estou mandando, sai em nome de Jesus, sai agora, todo mal agora, todo mal agora, vamos, todo mal, em nome de Jesus eu estou mandando, sai agora, todo mal agora, todo mal, vai saindo agora, sai agora, todo mal, todo mal, todo mal, sai agora, sai agora, todo mal. Levante as suas mãos, receba a cura do Senhor. A cura vai se manifestar, está se manifestando. O poder de Deus está tocando você. Receba a sua cura, receba no seu espírito. A Bíblia diz: tudo que orar, crer, não duvidar no seu coração, assim será. Levante as mãos bem alto, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por me curar e me libertar. Amém. Mantenha os olhos fechados. Deixa eu fazer mais uma oração. Alguém que está desempregado aí há muito tempo e não consegue abrir porta, deixa currículo e não é chamado, levanta a sua mão. Senhor, eu peço que o Senhor envie um anjo e abra a porta para essa pessoa, uma boa porta. Eu abençoo essa pessoa com emprego novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem causa na justiça que está agarrado lá, está agarrado, levante a sua mão. Aposentadoria, faça um voto, fala: Senhor, quando eu receber o dízimo será entregue no altar. Você está de acordo? Levanta a mão. Senhor, dê vitória, envia um anjo, desarquiva o processo, mexa nessas gavetas, toca no coração do juiz e que o martelo seja batido e haja justiça, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, alguém quando orou e tinha dor, vê se a dor ainda está aí. Alguém sentia dor? Procura a dor aí e vê se ainda está a dor. Faça o que você não conseguia. Alguém consegue fazer algo que não conseguia?
Balança a mão assim. Alguém faz algo que não podia, era o quê? Tô sentindo muita dor nas juntas. Dores nas juntas. E agora? Ainda tá, nessa mão. Ainda tá? Toda dor, nós estamos mandando, em nome de Jesus, solta ela. Sai agora! Vê se ainda dói. Fala a verdade. De 1 a 10 melhorou quanto? Melhorou 9? Então você está curada? Alguém mais sentia dor e não tem mais dor? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Tem curas que acontecem quando você está indo para casa, no caminho. Tem cura que vai manifestar durante a semana. Você vai notar que sumiram os sintomas. Amém? Eu já vi vários casos assim. E você vai dar testemunho que Jesus te curou. Os caroços vão desaparecer. Uma vez eu estava em Muriqui, lá no estado do Rio. Uma menina com paralisia infantil, os pés tortos. Ela orou, creu, e foi para casa mancando com o pé torto. Quando ela chegou em casa, tirou o pé para fora do carro, o pé dela se endireitou, porque a unção de cura estava com ela. Diga: eu recebo a cura. Você pode aplaudir a Jesus de Nazaré. Deus abençoe você. Depois você vai dar testemunho do que Jesus fez. Creia e não duvide.